Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente para isso, mostrar para você a saída, a solução para os problemas que você tem enfrentado. Hoje, quinta-feira, 31 de julho, na Universal, nós estaremos realizando uma noite muito especial, a Noite do Sim. Você já ouviu pessoas dizerem o seguinte: vai lá, por que você não tenta? Fala com aquela pessoa. O não você já tem, não é? Normalmente, nós temos o não dos seres humanos, mas em Deus nós temos o sim. Foi este sim que o Rodrigo e a Débora encontraram da parte de Deus, que fez toda a diferença na vida amorosa, na vida conjugal. Vamos acompanhar e a gente volta para falar mais a respeito da Noite do Sim. Eu não tinha o controle sobre a minha vida. Os jogos que tinham controle sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Eu conheci o Rodrigo no shopping. Quando eu vi ele, me apaixonei por ele. Aí a gente conversou e em 3 meses a gente já estava junto e eu engravidei. Tivemos o nosso filho, só que eu não avisei ela que eu já tinha uma pessoa, né, morando com a minha mãe e que estava grávida de mim. Começaram as brigas, as traições da minha parte. Eu comecei a beber. Quando eu saía para o trabalho, do trabalho eu já não voltava para casa. Eu já ia direto para os bares. A gente mudou para um outro local, achando que ia mudar, né? Só que não foi bem assim. E as brigas continuaram. E já os meus vícios já mudaram. Fiquei viciado em jogos de celular, jogos de computador, jogos online. E eu já não dava mais atenção para ela. Ele dizia assim mesmo para mim: eu tenho ódio de ti, eu tenho raiva de ti, tu é a pior das pessoas do mundo, a pior é tu. Eu pensava, né, e o príncipe que eu tinha encontrado lá, ele fez juras de amores para mim, né? Que ele nunca ia me trair, que ele nunca ia me abandonar, que ele sempre ia me dar carinho, sempre me dar atenção. Ela vinha ali do meu lado, querendo minha atenção, aí eu empurrava ela. Eram brigas e brigas, era tanto da minha parte como da dela. Não eram não só brigas verbais, mas sim físicas, agressões. Ela me agredia, eu agredia ela. Agora eu queria entender o motivo dessa chuteira aqui na mesa. Como eu não tinha atenção do meu esposo, eu estava com uma carga muito pesada para carregar, porque eu tinha que sustentar a casa, pagar as contas. Eu comecei a jogar. E ele dizia, eu dizia para ele: eu vou para o campo. Ele dizia: e eu com isso? Aí ele ficava no jogo e eu ia me embora para o campo. Se ele me desse atenção, não me fazia falta, porque eu ia para o campo jogar bola. O meu vício era tão grande que desde pequeno eu já levava o meu filho para a beira do campo. Nessa época ele estava até mamando. Aí, mesmo assim, eu só fazia me limpar e dava a mama para ele toda suja de terra. Poucas vezes que eu ia dormir à noite, quando eu não dormia na cama com ela, eu dormia no outro quarto. Eu ia para outro quarto dormir, você deitava na cama, ou então deitava na rede, quando não era eu, era ela. A gente vivia sempre assim. Eu fui olhar o celular dele, eu vi umas conversas em grupo e o diálogo dele com uma mulher. Aí a gente brigou feio. Eu bati nele, ele me bateu. Eu disse para ele que eu tinha ódio dele, eu não queria nem olhar mais para ele. Eu estava em pé lá na frente de casa, aí passou uma pessoa, me convidou para a igreja e ela me deu um jornal. E eu joguei o jornal nela, só que no outro dia essa pessoa passou de novo. E ela disse assim: desculpe, senhora, mas já é a segunda vez que no horário que eu passo a senhora está aí. Pois agora eu não vou lhe dar só um jornal, vou lhe dar o que eu tenho. Aí ela pegou, falou de Deus para mim. Eu falei para ela: eu vou tentar a última vez. E eu comecei a ir. Eu ia, só que no começo ele deixou ir.
Só que depois ele parou de, tipo assim, de dizer vai. Ele já começou a me perseguir. Ele pegava a minha sandália, ele cortava com a faca. Depois ele dizia assim mesmo, eu não cortei, tu tá, é louca. Ele pegou a minha roupa uma quarta-feira, quando eu fui pro quarto, que eu fui pegar a toalha para me entrar no banheiro, eu olhei pro boxe, a minha roupa estava toda lá. Toda a minha roupa. E o chuveiro ligado. E eu peguei a roupa, espremi a roupa e vesti a roupa e fui-me embora molhada. Quando eu voltei da igreja, o portão estava fechado. Aí eu comecei a bater na campainha, apertar a campainha. Aí ele veio, por que tá apertando a campainha? Porque eu quero entrar. E ele disse assim, entrar para quê? Tu não queria ir para a igreja, agora vai para lá. E eu ficava sentada na beira da calçada, esperando a raiva dele passar. E eu jogando. E ele jogando. Até que eu comecei a entender a palavra de Deus. Ela começou a entrar e ela começou a dar os primeiros sinais. Os sinais de compaixão, de misericórdia por mim. Eu comecei a pedir por mim. Comecei a buscar o próprio Deus dentro de mim. Quando eu recebi Deus dentro de mim, aí eu tive forças para lutar pelo meu esposo. Nesse momento que eu estava passando essa aflição toda, eu comecei a participar da terapia do amor. Aí eu comecei a ir assistir as palestras, as orientações e comecei a aprender a cuidar do meu esposo, a cuidar da minha casa, a cuidar do meu filho. Então eu recebia para mim as orientações e eu ia colocar em prática com ele em casa. Foi quando veio a Fogueira Santa, né? Quando veio a Fogueira Santa, Deus falou dentro de mim que Ele é o Deus de justiça, que Ele ia fazer justiça na minha vida, porque eu precisava de justiça. Então eu me lancei. É depender totalmente de Deus, é deixar Deus trabalhar, é depositar a confiança em Deus. Mesmo que a circunstância no momento ela não era favorável, quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que Deus, Ele seria o Deus de justiça na minha vida. Um ano só um ano depois, Deus me deu a resposta. O meu esposo, ele teve o desejo de largar tudo e de unir forças comigo, não foi, amor? Sim. Ele pegou na minha mão assim, disse assim, nós dois juntos, nós vamos vencer. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Fui buscar o que ela buscou, o que ela encontrou. Eu disse, não, eu quero para mim. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa mudança do meu interior. Quando eu jogava, eu passava a noite jogando, a madrugada jogando. Quando eu quis buscar a Deus, que eu comecei a buscar a Deus, eu já dava a minha madrugada para Deus. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a minha maior alegria, foi a minha riqueza. Algo que, assim, eu fiquei maravilhado. Disse, meu Deus, se eu soubesse que te ter dentro de mim fosse ter essa paz, essa alegria, o meu interior leve, mudado, poxa, eu teria te buscado antes. Dia por dia era uma conquista. Eu olhava para o meu esposo e via ele diferente. Da minha parte acabou o vício, eu não tenho mais vício. Para mim a chuteira é só uma chuteira, é só um calçado. E o computador serve como ferramenta de trabalho para a gente, mas não como vício, não. O nosso relacionamento hoje, ele é muito melhor
do que da época quando a gente começou, né? Ela pede colinho. Pai, me dê colo. Eu falo, dorme de colinho. Aí eu digo, vem amor, dorme. Aí ela deita no meu colo. Hoje a gente dorme assim, abraçado. Hoje a gente namora. O amor de Deus está entre a gente. Que o Senhor esteja no meu casamento. Para que a gente seja mais feliz ainda. Que o teu amor esteja em nós. Né? Para que a gente se ame mais ainda. Quantos nãos você já recebeu na vida amorosa? Não gosto de você. Não quero mais continuar. Não vejo futuro com você. Talvez até hoje você só tenha recebido negativas. E no fundo começou a acreditar que o amor não é para você. Mas e se pela primeira vez você puder ouvir ou dizer o sim que tanto sonhou? Quinta-feira, 31 de julho, a Noite do Sim. Uma palestra especial para os solteiros que querem reescrever uma nova história. Para os namorados que esperam por um compromisso de verdade. Para os casais que precisam voltar a falar a mesma língua. E para você, que pode viver na contramão do amor. A Noite do Sim. Quinta-feira, 31 de julho, Terapia do Amor. Um encontro para quem quer parar de viver desencontros. A Noite do Sim promete para você que está cansado, cansada de ouvir não. Olha só o que diz o texto sagrado. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. São nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus em nós. Essa promessa é para você. Se lá fora você tem ouvido nãos, quando você buscar a Deus, em Deus você terá o sim. Sim para um casamento feliz, sim para a cura interior, sim para a restauração familiar, sim para a felicidade no amor. É possível sim, através da fé. Logo mais, às 7h30 da noite, teremos a Noite do Sim com a Santa Ceia do Amor Divino. Uma oportunidade para você que está cansado de ouvir essa palavra, não. Se você quer mudar essa situação, hoje, último dia de julho, também o último dia da Fogueira Santa da Justiça, você tem a oportunidade. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7h30 em ponto, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Talvez você tenha dito não a Deus. Você acompanha essa programação há um bom tempo e você sempre diz assim, um dia eu vou, hoje não. De repente, semana que vem, está na hora de você dizer sim para Deus. Já parou para pensar nisso? Pare de dizer não para aquele que tem poder de mudar a sua história, para aquele que tem dito sim para você. Então, venha buscar. Busque nele o sim da felicidade no amor. E isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Você pode acessar universal.org/localizar, o endereço mais perto da sua casa. Em todas as igrejas universal, hoje estaremos celebrando a Santa Ceia do Amor Divino na Noite do Sim. E para você que me assiste de São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brasas, 20 horas, com o Bispo Renato e a sua esposa Cristiane Cardoso. E em todas as igrejas universal no Brasil, hoje vivendo a Noite do Sim. Também falamos a respeito do último dia da Fogueira Santa da Justiça. Acompanhe essa chamada que fala do clamor que vai acontecer neste domingo, dia 3, e a gente já volta. Domingo, 3 de agosto. Nós impomos as mãos sobre esses pedidos, essas bandeiras aqui, como se estivéssemos impondo as mãos sobre o teu povo. O clamor mundial no Templo de Salomão. Bispos e pastores representando o Brasil e mais de 140 países em uma só fé.
clamarão em favor de todos os pedidos da Fogueira Santa da Justiça. Participe desse momento que ficará marcado. Às 9h30 da manhã, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todas as igrejas Universal do Brasil. Encontre o endereço mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. É isso aí, nós estaremos às 9h30 da manhã em cadeia direta com o Templo de Salomão, aqui do nosso Templo Maior em Florianópolis, e vamos juntos clamar com todos os bispos e pastores, Bispo Renato, todos nós no Brasil inteiro clamando em favor das pessoas que estão vivendo a fogueira santa da justiça. Você quer ver a justiça de Deus na sua vida? Então faça também a sua parte. E convide a sua família para estar presente neste domingo. Será também o primeiro clamor da blindagem espiritual sobre a sua família. Quando Deus anunciou a Noé que o mundo seria destruído por água, 40 dias e 40 noites de chuva, viria o dilúvio, também diz que Noé temeu e por conta disso começou a construir a arca para a salvação da sua família. E neste domingo, dia 3, nós vamos fazer essa oração, todos os domingos desse mês de agosto, para que Deus venha blindar e proteger a sua família de toda sorte de males que tem acontecido neste mundo. Neste domingo, dia 3 de agosto, às 9h30 da manhã, começando com um grande clamor pela justiça e também essa oração de blindagem espiritual para toda a sua família. Aqui no centro de Florianópolis, Mauro Ramos, 1310, e em todos os templos da Universal no estado de Santa Catarina. Neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã, o grande clamor mundial pela justiça. Faça um esforço para você estar presente, convide a sua família para a oração de blindagem espiritual e vamos buscar em Deus essa proteção e a justiça que vem da fé. E você que está enfrentando uma situação de amarração, as coisas para você têm ido de mal a pior. O mês de agosto para você é um mês temeroso, você acredita naquela máxima, agosto é o mês do desgosto? Se você tem tido problemas que você não consegue se desvencilhar deles, já há meses ou mesmo anos, percebe que as coisas estão para você trancadas, amarradas, parece que há uma corrente invisível impedindo você de andar com a sua vida? Nesta sexta-feira, 1º de agosto, estaremos dando início a esta corrente de fé. É isso aí, vamos quebrar, vamos amarrar todo o mal e vamos determinar que tudo que está amarrado na sua vida seja liberado. Acompanhe essa matéria e a gente já volta. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Ah, eu não queria que ela viesse aqui, desgraçada. Não era pra ela vir, não? Não. Você não queria ela aqui, não? Não! Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Viciada desde criança, né? Porque meu pai era alcoólatra também, né? E eu vivi num mundo, numa família destruída, muita briga, né? Muita desordem. E tinha muitos problemas espirituais, né? Então eu já com 14 anos eu já era alcoólatra. Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Eu cheguei na igreja, né, fazendo as correntes de sexta-feira de libertação, que eu me libertei. Como é que você chegou na igreja? Como é que você conheceu, tomou conhecimento do trabalho da Igreja Universal? Eu conheci pela rádio. E conheci e tinha uma pessoa que estava passando um problema e eu evangelizava essa pessoa assim na igreja. Eu falava, olha, tem uma igreja assim, assim.
ela sempre falava, né, do problema dela, e eu falava, vamos lá. Daí ela falou, mas onde fica? Eu falei, ó, eu escuto na rádio aqui nesse lugar. Daí o irmão dela era mudo e surdo. Ela falou para ele, né, lá onde seria, ele que levou a gente para a igreja. E tá aqui até hoje? Até hoje. Como é que tá a vida hoje? Hoje eu tô liberta, né, dos vícios, nunca mais tive vontade de beber nem fumar, né, e tá tudo certo hoje, graças a Deus. Nesta sexta-feira, o início das 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres em todas as igrejas universal do Reino de Deus. 13 sextas-feiras da amarração do mal. O mal que está aí vai ser amarrado. E tudo que está amarrado na sua vida vai ser desamarrado. Essa é a proposta. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do mal. Portanto, sexta-feira, 1º de agosto, nós estaremos com você pessoalmente ao meio-dia e também às 7 da noite, passando pelo corredor de fogo e poder. Uma reunião única para todos que precisam de libertação espiritual. Você está com a sua vida amarrada? Vida financeira, vida familiar, vida amorosa, as coisas para você até agora não aconteceram em 2025? Então, venha trazer para Deus essa situação, porque dele você terá vitória. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite, entrada, estacionamento, creche gratuitos para todos, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal. Tudo depende de um passo de fé da sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele na sua vida. E neste domingo, dia 3 de agosto, um grande clamor mundial pela justiça divina. E vamos juntos determinar que aconteça na sua vida sinais e maravilhas. Acompanhe essa matéria que mostra um pouco do muito que acontece na Universal aos domingos na concentração de fé e milagres. E a gente volta para orar por você. É difícil compreender com a nossa mente lógica como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, prestando atenção e protegendo tantas pessoas espalhadas ao redor do mundo. Mas lembre-se, Deus sempre protegerá os seus filhos. Deus prometeu, está prometido. Deus falou, está falado. Nada mudará isso. O milagre foi sobre o meu neto, Bernardo. Ele começou com uma febre, né? Que a febre sempre aumentando, dava medicação, não baixava. Aí a minha filha levou ele no médico, né? E lá foi atestado que ele estava com uma doença pé, mão e boca, né? É de criança assim, que frequenta a creche. Mas ele não frequenta a creche, a gente fica com ele em casa. E ela levou no médico e foi diagnosticado, né? Com esse pé, mão e boca. É uma doença que sai umas manchas, a criança fica toda tomada por feridinhas, né? Manchas. Aí eu falei para minha filha que para fazer o tratamento com água, né? Levei a água para ele começar a tomar. Aí ele começou a tomar água, foi tomando a água, né? Durante aquela semana toda. E aí a febre voltou, né? Aí ela voltou no médico com ele. E lá a doutora falou que ele não estava mais com essa doença, pé, mão e boca, que tinha sumido. E as feridas nem chegaram a aparecer, assim, sair como sai, né? Foi só um pouquinho assim na mão, mas ali mesmo, com o tratamento da água, não evoluiu a doença. Mesmo que haja catástrofes, pandemias, fome ou dificuldades, Deus é o mesmo e sempre estará com você. Confie e dependa dele. Cerca de 2 semanas atrás, eu recebi uma notícia do meu irmão que meu padrasto estava para ser entubado, já estava sendo entubado no médico, estava tendo arritmia, os médicos estavam segurando ele e ele não poderia ter um problema respiratório que ele teve naquela noite. E meu irmão já estava dando a notícia que praticamente era a morte certa. Inclusive a minha mãe, que mora lá em Porto Alegre, meu irmão também, não conseguiu me dar a notícia. Quem me deu foi meu irmão. Então na hora foi uma preocupação muito grande para mim, só que eu escolhi, em vez de usar a preocupação, usar a fé. Então na mesma hora eu fiz o propósito pela água, eu tomei por ele. Naquela hora eu disse pro meu irmão até dar água para ele, mas ele não poderia dar, né, porque já estava sendo entubado. E eu usei minha fé, né, pastor? Então, no dia seguinte, eu já tive a resposta. O médico, graças a Deus, deu uma notícia de que ele já estava saindo,
ou seja, ele num dia antes ele já estava praticamente dado como morte certa. Então, usando a propósito da água, aí eu consegui ter essa resposta e ele já saiu, já teve alta no dia seguinte, já estava no quarto. E aí, uma semana depois, eu continuei usando para que ele saísse e ficasse 100% curado. Então, uma semana depois, graças a Deus, ele estava em casa e ele mesmo mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava tudo bem, já não estava mais correndo risco. Hoje ele está em casa, graças a Deus está se curando em casa, não tem mais risco nenhum de morte. No meio de bilhões de pessoas, Deus te vê por causa do seu imenso amor. A fé é o poder de Deus que nos faz alcançar a justiça. Não se esqueça disso. O que move a mão de Deus em nossa direção é a fé. Venha ter uma experiência com o Altíssimo e compreenda a importância e a presença dele em sua vida. Domingo, às 7, 9h30 e 18 horas. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Olha, depois de tudo que você viu, agora é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Nós vamos orar por você, vem o Bispo Sérgio Mota orando por todos nós, mas lembre-se de uma coisa, não fique apenas acompanhando a programação e recebendo orações. Dê um passo de fé, faça como uma dessas pessoas aí que você está vendo. Nesse domingo, dia 3, esteja presente conosco. E não se esqueça, hoje, 7h30 da noite, a noite do sim, com a Santa Ceia do Amor Divino. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha a esta pessoa o teu reino, a cura, aqueles que estão hospitalizados. Meu Deus, venha a nós, venha a essa família a libertação, meu Pai, a solução para as contendas, as brigas, desentendimentos. Que haja união entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais. Ah, meu Deus, salva a família catarinense, salva todos aqueles que nos ouvem e nos assistem neste momento. Como guardião da Sagrada Família, eu peço a Ti, por cada vida, por cada alma, que ora comigo, meu Pai. Ora porque tem uma necessidade. Então seja abençoado no nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho certeza da tua vitória. Por isso estou aqui sempre orando, pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde, a você e a sua família. Um forte abraço. Graças a Deus, Deus abençoe o senhor também, Bispo Sérgio. Eu quero finalizar a nossa participação deixando aí um recadinho muito especial. Neste sábado, dia 2, estaremos lançando o livro George Miller, dentro da série Heróis da Fé. Um exemplo de cristianismo incomum. Vale a pena você adquirir este exemplar. Em todas as igrejas Universal estará disponível para você e também pelo Arca Center. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus, se hoje Deus me conservou na fé e pela fé, com certeza, você pode ter certeza que Ele usou George Miller para me ensinar a confiar em Deus. O homem que transformou a vida de milhares de órfãos na Inglaterra do século XIX, George Miller, se tornou exemplo de dependência total de Deus. Conheça mais sobre essa história de fé no novo lançamento de Núbia Siqueira, George Miller, um exemplo de fé e confiança. Adquira já seu exemplar pelo arcacenter.com.br.